E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do nosso Verdão, galera. Palmeiras consegue uma grande vitória fora de casa contra o Bahia, placar de 2-1. Com esse resultado, o Verdão chega a 25 pontos e está na liderança isolado, galera. Palmeiras que está a 5 pontos do segundo colocado, que é o São Paulo, com 20 pontos. Tô deixando aqui para vocês o linha de passes da ESPN falando tudo sobre essa partida. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vitória do Palmeiras, líder do campeonato em Salvador, garantida então no finalzinho do jogo. Jailson Vilas Boas, a gente tá vendo aí o Carlos Miguel trabalhando bastante no início do jogo, até o Flaco Lopes fazer uma jogadaça ali com o Arias e o Palmeiras assim abriu o placar no primeiro tempo. Golaço, golaço. Olha lá. Golaço, que é sacanagem mesmo a tabelinha ali do Arias com o Flaco Lopes. Flaco Lopes dá uma deixadinha, né, de calcanhar, e o Arias acerta uma bela chapada no ângulo. Mas assim, o jogo com boas oportunidades dos dois lados, né? O Palmeiras atacando bastante, o Bahia também teve algumas oportunidades, depois o Maurício, né, vai ter um gol anulado. Essa daí, né, que é a jogada agora. O calcanhar do Flaco Lopes é brincadeira, cara. Isso daí é um golaço. Golaço. Talvez o mais bonito do campeonato. A construção e finalização, talvez. É um golaço, cara, golaço. Mas assim, o Bahia teve algumas oportunidades também. Acabou parando no Carlos Miguel, que fez algumas defesas também. Teve uma que o Giai tirou em cima da linha. O Giai salvou de calcanhar do Everton Ribeiro. Foi isso mesmo. O Giai estava em cima da linha e conseguiu salvar. Esse é o gol do Maurício anulado. Esse é o gol anulado. Tava à frente, né, na origem da jogada. É o Flaco que ficou em posição de impedimento. Mas que vitória importante para o Palmeiras, né? Você está com o adversário direto na briga pelo título, na corrida pelo título. O Bahia está na parte de cima da tabela também. Você vem se jogando fora de casa. O segundo gol completamente sem querer ali, né? Um gol contra, mas novamente, como a gente vem falando durante bastante tempo desse time do Palmeiras, né? Quando o jogo está apertado, o que acontece? Andrés Pereira e bola parada. Esse é um jogo daqueles que quando a gente para falar, porque o time tal não vence há tantos jogos, eu falo sempre que a gente tem que colocar uma lupa em alguns jogos. Porque o Bahia não venceu hoje, o Bahia nem empatou, o Bahia perdeu. Só que o Bahia fez um bom jogo. Só que do outro lado, quando em algum momento ele precisou rodar, o Palmeiras simplesmente vem do banco com Sosa, Evangelista, bem demais. Felipe Anderson, Luigi, e aí entrou bem. E aí o Palmeiras, que não era melhor, o Palmeiras tinha dificuldade, o Bahia podia ter virado o jogo nesse segundo tempo, só que o Palmeiras é aquilo. Aí é uma questão de você suportar, de você se defender, de você saber também aquele momento, e talvez você só bater uma bola. A gente vai debater o lance. Sim. Lá, tudo bem. Sim. Mas é que não dá pra passar a história do jogo só pelo lance lá polêmico, foi falta ou não foi. O Palmeiras que soube se defender, o Palmeiras que levanta a bola, o Palmeiras que chega pra atacar e faz o seu gol, como faz. E a gente tem que falar também, o gol que o Lopes dá ali pro Arias finalizar daquele jeito, era um jogo muito complicado, era um jogo chato, era um jogo no Bahia travando o Palmeiras até ali, não tinha exatamente... Essa foi uma jogadaça do Luigi, aí saiu escanteio. Você fala de elenco. Falta ao Bahia, em algum momento, claro, ter um João Arias para tirar aquela bola da cartola, porque o Bahia tinha muito volume, o Bahia circulava, o Bahia tentava, não conseguia ser letal. E não conseguia ser letal. Só que num dado momento a bola escapa, e acho que é o Andrés que acha o Arias, a Arias com o Lopes que devolve um jogo de muita inteligência, porque o cara tá olhando ali para a cabeça dele, não sabe se ele vai levar para o fundo, se ele vai buscar cruzar, ele devolve no calcanhar. E o Arias chega quase que machucado, o tapa que ele dá sem fazer muita força ali, e num lance ainda disputado, machucado, poucos jogadores vão dar aquele tapa naquela bola no Campeonato Brasileiro. Só que quando você contrata a qualidade, tem disso. Tem disso. Você talvez não vai ter bola para fazer 1-0 no primeiro tempo, e um cara desse vai te entregar. E talvez você não vai ter bola para vencer, mas você vai suportar um bom Bahia fora de casa e você vai vencer. O título, para mim, muitas vezes vai se dar nesses detalhes, Bruno. Não estou falando que o Palmeiras já é campeão, só porque ele é líder. Só que é como a gente conta a história do jogo a partir da derrota. Senão vai virar alguém no meio de semana. Tá vendo? O Rogério já perdeu no fim de semana. O que ele fez contra um Palmeiras? Só que você tem do outro lado um time que roda depois dos 20, 30 minutos do segundo tempo, como o Bahia não roda. Um time que tem um Arias no primeiro tempo, como o Bahia talvez não teve para fazer, não teve volume. E é preciso contar o jogo por essa ótica. As mudanças do Bahia, quando entram o William José, o Ademir, entrou bastante. É difícil. Mas aí tem uma coisa que chama a atenção, que é o Abel, quando dá 12, 13 minutos do segundo tempo, ou seja, quando vai bater 60 minutos de jogo, ele já chama ali 3 jogadores para mudar aí, Bruno. de uma vez só. Aí o papo é outro. Mas no minuto seguinte sai o gol do Bahia. E ele não altera as substituições, ele mantém as substituições, ou seja, está muito claro que não é uma questão... faz o gol, poderia ter virado.
Então, mas está muito claro ali que as substituições que ele faz e que ele pensa em fazer e que ele acaba fazendo... Não é só pelo gol sofrido. Não, pelo contrário, não está relacionado ao jogo, mas está relacionado à questão física, né? A minutagem. 60 minutos você tem que trocar 4 jogadores. Luiz, Lucas Evangelista e Sousa. E logo depois entrou o Filipiano. Quem sai na primeira leva? Arias, jogador que tecnicamente não há o que questionar, virou titular absoluto, porém tinha jogado data FIFA pela seleção colombiana, desgastado. O Bahia... E o Arias tinha um cartão amarelo. E já desfalca o time contra o Corinthians. Exato, um cartão bobo até, poderia ter evitado. Mas o Arias acaba sendo sacado justamente porque no começo do segundo tempo o Bahia voltou com um ritmo muito forte, o Bahia já estava merecendo o gol, o Abel percebeu esse desgaste físico e ele coloca jogadores com energia. O Luiz, principalmente, né, entrou bem justamente porque tinha fôlego, sangue novo, e é um castigo irônico também para o Rogério Ceni ter sofrido o gol que sofreu do Palmeiras, o primeiro, numa jogada muito bem trabalhada, de pé em pé, um calcanhar do Flaco Lopes, a batida linda do Arias, porque o Rogério foi muito infeliz no ano passado, quando deu aquela desdenhada, né, querendo resumir o jogo do Palmeiras à bola longa. E a gente sabe que o Abel está tanto tempo no futebol brasileiro, não é porque tem uma cartada só, porque tem mais repertório, e esse repertório a gente viu hoje. Um golaço, o primeiro, e o segundo, a bola parada clássica do Palmeiras. Andréas Pereira, na bola parada, tem dado muito trabalho para os goleiros adversários e para as defesas também. Tem lembrado até, em alguns momentos, o auge do Palmeiras de bola parada com Scarpa e com Veiga, no bom momento em que o Palmeiras utilizava muito bem. Voltou a ter um grande batedor de falta, um grande batedor de escanteios e, naturalmente, tem jogado muito bem o Andréas Pereira. O Andréas Pereira é um cara... Andrés e o Marlon, né? São os dois caras ali, os dois cabeças. Sim. E no caso do Andréas Pereira... E ficaram até o final, né? O Andréas Pereira até um pouco mais discreto, porque é um cara que faz o time jogar com discrição ali, mas sempre muito bem. E dificilmente o Andréas Pereira faz um jogo ruim pelo Palmeiras. E isso é uma virtude dele também, né? Um jogador que tem sido muito regular e, principalmente, agregou demais na bola parada, que vinha faltando ao Palmeiras e agora voltou a encaixar. Birner, vamos ouvir os dois técnicos? Por favor. Porque aí você pode comentar em cima também das análises do Abel Ferreira e do Rogério Ceni, também com a questão ali envolvendo a arbitragem. A gente ouve, então, Abel e Ceni. Acho que conseguimos, de um modo geral, ser consistentes contra um adversário que está muito habituado a jogar neste campo, neste gramado e com este clima. Acredito que se tivesse tido este empenho, esta atitude e esta agressividade quando no jogo da Libertadores aqui em casa, seguramente estaria a jogar ou a Libertadores ou a Sul-Americana. Equipa muito bem montada, muito bem estruturada. É estranho como é que nós no início do jogo pedimos para haver paragem técnica. E o árbitro deixou, mas o nosso adversário não deixou que houvesse paragem técnica, mas pelos descontos que houve no final parece que houve mesmo paragem técnica sem existir. Eu não estou a pedir para nos darem uma semana de descanso, eu estou a pedir para nos darem pelo menos 3 dias de descanso. Se queremos jogos com intensidade, se queremos jogos com qualidade, se queremos jogos com ritmo, nós temos que criar condições num país que é continental. Não estamos a jogar em Portugal, nem estamos a jogar em França, nem estamos a jogar em Espanha. Boa noite. Com relação ao jogo, eu acho que foi de domínio total nosso, tanto o primeiro quanto o segundo tempo. O Palmeiras faz o gol, é a única jogada que o Palmeiras cria no primeiro tempo foi a jogada do gol, e aí você tem que valorizar a qualidade individual do jogador, da finalização, né? Um gol, belíssimo gol. E no segundo tempo acho que mantém o ritmo do primeiro. É uma pena, o jogo é decidido pelo VAR. Rodolfo Toschi, ele deveria estar vindo dar entrevista aqui hoje. Esse cara deveria dar entrevista. E o Lucas, eles dois deveriam vir dar entrevista hoje. Então, e o Palmeiras não tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar bem à parte isso. É uma vergonha a arbitragem de hoje, aqui no jogo de hoje. E o VAR, principalmente, é uma vergonha. O David, no salto, é deslocado com o braço pelo Gustavo Gomes. Mas a gente também tem um padrão diferente, né? Inglês de ver as coisas. Então, vergonhosa atuação do VAR e da arbitragem como geral no jogo. Para mim foi muito ruim, muito abaixo. E o lance é claríssimo. E ele define o jogo. Birner, vamos lá.
Bom, você concorda com a reclamação aí do Bahia? Bom, cara, eu tenho muita dúvida, sério. Eu sei que, que há um toque no jogador, não no que cabeceia, né? Cara, é o que o Rogério falou, cara. Se é na Inglaterra, nada. Aqui vão marcar várias vezes, outras vezes não vão marcar. Pode tudo, não pode nada. Mas tem uma boa margem de interpretação nesse lance, certo? Exatamente. Depende do critério do árbitro. Padrão brasileiro, sim. E ali, se o árbitro tem a visão completa, se ele viu no campo, não enxergou falta, o VAR não tem de intervir nesse lance. Nessa daí, para mim, o Rogério viaja e exagera, porque não é lance para VAR, é lance para o árbitro principal. Ele tá vendo, tem a visão completa, não tem ninguém na frente dele, tá perto, então tem de valer o que ele enxergou. E se desloca o Gomes ali, é um braço que é normal de disputa. Perfeito. Só que vou partir do seguinte princípio, que de agora em diante, em todos os jogos e disputas, isso é permitido. Birner, não há critério universal. Mas precisamos criar o critério, precisamos defender o critério. Muito menos no futebol brasileiro. Seja rigoroso, leve. Eu entendo a crítica do Rogério, mas também entendo como você diz, que há uma margem para debate. Por quê? Ele pode criticar o critério do árbitro. Agora, ele não pode pedir VAR nesse lance. Eu acho que nesse lance aí, você pode marcar a falta do Gomes, falta no Gomes, pênalti no Murilo, falta no Murilo. Você pode marcar qualquer coisa aí ou pode não marcar nada. No mundo... Você quer um exemplo da falta de critério? Teve o gol do Mirassol outro dia que foi anulado assim, pelo Wilton Pereira Sampaio, que não deu pênalti no Gomes no jogo contra o Flamengo. Do Fluminense. O jogo do Fluminense ontem. Então, assim, critério é uma coisa que absolutamente não existe. Mas eu concordo. Questionar o critério e questionar a falta... Tanto que quando sai o gol e a reclamação, os nossos colegas que estão transmitindo o jogo, Paulo Andrade, eles estão olhando o lance do Murilo com o Jean Lucas. Exato. Olha lá o Jean Lucas segurando o Murilo, o Murilo segurando o Jean Lucas, porque dentro da área está acontecendo tudo. Você pode marcar qualquer coisa, mas como aí eu concordo com você, Breno, o árbitro está bem colocado, ele viu, entendeu o que aconteceu e não marcou. E na boa, questionar o critério do árbitro, ok, mas não é para fazer um discurso de vergonha. Mas todos fazem isso. Mas o Rogério é um cara ponderado o suficiente para entender que esse é um lance que tem margem de interpretação. Mas ele não tem que ser ponderado, ele tem que pressionar a arbitragem, porque o jogo aqui é esse. Não é ponderado nesse sentido. Eu não gosto, mas esse jogo. Mas é cansativo. Cara, cansativo, concordo. Eu achei que foi que nem tu. Podia ter sido marcado falta por dois lados, pênalti, podia ter sido marcado tudo. Tava todo mundo ali segurando, se agarrando. Enfim, acho que o Gustavo Gomes, de fato, desloca o David Duarte, mas... Enfim, pra mim teve tudo ali no lance. Atrás do Gomes tem um que também tá agarrando o Gomes. E o Murilo tá agarrando o Jean Lucas, que tá agarrando o Murilo. As últimas discussões que a gente vem tendo em relação à arbitragem aqui é justamente sobre essa intervenção do VAR, né? Exatamente o que o Breler chamou a atenção, de quando o lance tem ali da interpretação do árbitro que o VAR não tem que se meter. Acho que a última discussão da arbitragem que a gente está tendo aqui agora é só que a gente se acostumou aqui no Brasil, a gente estava tendo essa discussão no Sport Center, eu falei. A gente se acostumou aqui no Brasil do seguinte, toda jogada tinha intervenção do VAR. Todas as jogadas duvidosas tinha intervenção do VAR. E agora que algumas jogadas não estão, essa intervenção do VAR não está acontecendo, aí a gente, como todos, os treinadores, os jogadores, a própria torcida que está no estádio, tende a não entender por que não está rolando essa intervenção. E aí entra a CBF, né, que foi feita lá a comissão lá da arbitragem antes do campeonato começar, e aí as regras que foram feitas para essa temporada. E aí por isso que muitas vezes os torcedores estão estranhando. Por que o VAR não está chamando? Porque foi um combinado que foi feito antes, em relação justamente ao que não era respeitado anteriormente. Que quando fosse o lance duvidoso e que o VAR não tem lá o 100% de que o árbitro está errado, tem que manter a decisão do campo. E antes não era assim. Mas o que eu questiono no Rogério é que ele é um cara que a gente trata como referência no futebol brasileiro, de alguém que é propositivo, de alguém que tem boas ideias. Mas, nesse caso, ele sabe que o discurso dele vai alimentar amanhã... Não é só o Rogério, ele desculpa, mas não sei. Se fosse contra o Palmeiras, o Abel Ferreira ia estar lá com os Você quer que o Rogério fala que redima o futebol brasileiro, é isso? Não é redima, mas nesse lance, reclamar de VAR e apontar vergonha, como ele apontou, amanhã o Rogério contribui para esse ciclo vicioso, que é as pessoas que não gostam do Palmeiras ou não são palmeirenses vão criar a narrativa de que o campeonato está manipulado, o campeonato está arranjado. Já é esse, né? Então, exato. Mas num lance que não é para VAR, e até quem defende
o não intervencionismo do VAR, amanhã vai fazer malabarismo, se o lado dele não for o do Palmeiras, para criar essa narrativa. E isso também é parte de quem pede e reivindica um futebol melhor, inclusive do Abel, que muitas vezes não sabe também lidar com esse tipo de interpretação que tem de ser do árbitro de campo. E eu não estou individualizando... O Abel usa a entrevista para pressionar a arbitragem. Todos os técnicos fazem isso. Eu lamento que seja assim. Eu não gosto que seja assim. Mas eu gosto? Não. Tinha que ser assim? Eu acho que não. Se eu fosse técnico, eu faria? Eu faria. Mas até para pressionar a arbitragem, tem de ter argumento plausível. Nesse caso do Rogério, Pedro, o você achou que VAR foi não pênalti? é um argumento válido. Foi pênalti, foi falta? Você achou? Eu achei que foi falta, mas eu não vou passar, né? Na minha visão, eu tinha que pagar para dar opinião, a minha opinião. A história do jogo para mim não vai ser só essa. Porque o VAR tinha que dar entrevista, estou de acordo. Só que eu acho que assim, o ser humano, não o VAR, mas se o árbitro de campo para mim que errou. O ser humano ele é falho. O ser humano ele é falho. A gente vai ficar refém, sim, de uma arbitragem impressionada. Olha, vai profissionalizar, não vai. Uma arbitragem impressionada, ela está ali, ela tem uma fração de segundos. Ele não deu falta. Eu daria. Ao mesmo tempo, tem gente que diz que é braço de jogo. Tem gente que diz que é diferente de um lance assintoso de empurrão, assim. Eu concordo com tudo isso. Para mim é um braço no limite. Eu só acho que a gente tem que respeitar o campo. Porque o VAR ele não foi feito para reinterpretar o jogo, para reapitar o jogo. Dito isso tudo, cara, é isso. Mas seria interessante o áudio do VAR ser divulgado também, para a gente entender qual foi próximo jogo não foi chamado. Vai ser contra o Palmeiras, o Abel vai reclamar para pressionar, o outro jogo vai ser contra o outro técnico. Mas o gol foi checado. Então, para mim, não tem solução. Não é chamado, acho que o áudio não é divulgado. Não é divulgado quando ele não é chamado? Porque se eu não estou enganado, é isso. A regra era essa. Porque, obviamente, o gol foi checado. Sim, o árbitro até pede, ele espera ali e fala, não, está confirmado o gol. Então, acho que seria legal divulgar para entender porque a opinião foi tomada dessa maneira. E no meu mundo ideal, Bruno, um critério de falta dentro da área seria muito próximo do que é praticado hoje na Premier League. Lá na Inglaterra tem muita gente que reclama que há um exagero da permissividade dos árbitros com contato. Eu adoro a arbitragem inglesa. Mas no escanteio, o que está acontecendo no escanteio na Premier League... De bloquear goleiro. Ficar bloqueando o goleiro? Eu gosto. Eu acho um absurdo. Eu acho absurdo. Mas para mim, entre contato, entre defensores, entre o zagueiro está marcando, está ali, o cara precisa estar postado e preparado para ter um contato. E ali é um contato mínimo do braço do Gomes com o David Duarte. Eu não acho mínimo, não, cara. Eu não acho contato mínimo, não, porque o cara tá pulando para cabecear a bola. Vem um braço nas costas, não é mínimo. O que me incomoda não é o lance de hoje. O que me incomoda é que a gente vai perder minutos e mais minutos e mais minutos. Isso, para mim, não é só o que vai contar a história do jogo. E na semana que vem, vamos trocar as camisas, o lance vai ser o mesmo e o debate vai ser sobre o critério. Na Inglaterra, pelo menos... Ontem o Zubeldia deu o chilique por causa do gosta, o Birner gosta, mas está posto. Né? Tá posto. Aqui você não sabe o que tá posto. É o seguinte, fica esquizofrênico. A gente tem que fazer uma pausa para falar do Flamengo também, tá? E por falar em Flamengo, só destacar que vocês elogiaram também o jogo do Bahia, apesar da derrota. O Bahia, enquanto todo mundo vai estar se matando em Libertadores e Sul-Americana, ele tá com as semanas livres. Mas semana livre é pressionado, porque hoje já perdeu em casa e foi eliminado da Libertadores. E não dá resposta semana que vem com... Não, e aí só uma coisa. Que vem, aí nas próximas rodadas, ele vai ter, por exemplo, o Mirassol e o Flamengo, que são dois times envolvidos na Libertadores. Então, ele que aproveite bem essas semanas. Porque ano passado... É melhor ganhar. É melhor ganhar. Primeira derrota em casa do Bahia. Eu acho que o Bahia fez uma bela partida. A diferença é que onde um tem Alan, outro tem Cristian Oliveira, onde tem Everaldo, outro tem... como você falou? Eu acho que foi superior no primeiro tempo e mais superior ainda no segundo. Se ele tivesse um João Arias, talvez não tapa no primeiro tempo ali. Então, rápida pausa. Bom jogo, Bom jogo. Não, imagina, é bem rápida a pausa e na sequência a gente fala do Flamengo, que venceu o Santos de virada, hein, por 3-1, teve gol do Paquetá, teve repercussão toda por lá e teve a atuação do Plata também, Jailson. O Plata entrou bem demais. A gente já volta. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!